Seguimos com muito mais notícias e informações e a inflação tem impactado diretamente o preço da alimentação dos trabalhadores. As compras do mercado têm ficado mais caras. O Vale Refeição está acabando muito mais rápido e quem trabalha está precisando usar o salário para complementar a alimentação do mês. Para falar justamente sobre esse assunto, nós recebemos virtualmente a diretora executiva da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, Jéssica Schur. Eu acho que é um sobrenome francês, me corrija se minha pronúncia não foi correta. Bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Daniel, pela oportunidade. Muito boa tarde a todos os telespectadores. Obrigada aí pela oportunidade da Jovem Pan de falar sobre esse assunto. Com certeza, vários temas dentro desse macro assunto para nós abordarmos. Jéssica, então, as altas nos preços estão corroendo o poder de compra do brasileiro. Cada vez mais o carrinho do consumidor está mais vazio. E a alimentação tem feito a diferença nesse processo, claro. O que a associação conseguiu apurar, levantar, o quanto as refeições têm impactado no orçamento do brasileiro? Então, o que nós vimos, basicamente, da última coleta, que foi antes da pandemia para esse período agora, foi uma inflação maior dentro do lar, comparado a fora do lar. Fora do lar, por incrível que pareça, subiu menos proporcionalmente, né, comparativamente. E o que a gente aprende disso? Que os estabelecimentos comerciais, restaurantes, bares, padarias, fizeram um esforço muito grande para sobreviver durante esse período, esse difícil período. Esse setor foi um dos mais afetados, né, que a gente sabe durante esse período da pandemia. Então, basicamente, o que eles fizeram? Eles fizeram uma contenção de custos, uma revisão de cardápios e tudo mais, e também diminuíram a margem de lucro com a qual historicamente eles operavam. Então, de fato, eles conseguiram segurar, né, a inflação fora de casa para conseguir manter a clientela e também usando da criatividade, né, aumentando as entregas via delivery, enfim, outros pratos com tendências mais veganas, vegetarianas, enfim. O que a gente viu foi que o empresariado do setor realmente foi campeão no sentido de tentar sobreviver nesse uma campanha já tão conflagrada em tão pouco tempo. Com certeza. Agora, diante de uma crise dessa magnitude, não é incomum que trabalhadores passem a usar o cartão de alimentação, o cartão de refeição, justamente para pagar uma conta para outra finalidade que não a de refeição. Nessas apurações, vocês chegaram a identificar essa distorção no uso desse tipo de cartão? Na verdade, o que acontece? O setor, né, ele foi inaugurado com uma lei em 1976, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador. E ele isenta, né, o valor concedido a título de auxílio alimentação do empresário que concede isso ao trabalhador. Então, na medida em que existe uma isenção fiscal para garantir a alimentação, nós consideramos um desvio de finalidade, o uso para pagamento de contas ou de streaming, de qualquer outra coisa que não alimentação. Agora, como a senhora bem lembrou, os empresários do ramo de alimentação acabam tendo de se adaptar, né? Porque se toda a alta for repassada para o cliente, a tendência é perder ainda mais as pessoas que frequentam aquele estabelecimento. Eu imagino que a criatividade tem feito a diferença e também se torna fundamental pesquisar muito para comprar os insumos com valores mais baixos, não é? Sem dúvida. Agora, como eu disse, a inflação dentro do lar, né, para quem compra os insumos no supermercado, né, e vai manipular em casa,
ficou proporcionalmente mais caro, entre aspas, não é mais caro, mas aumentou mais percentualmente do que fora de casa. Por quê? Porque, de fato, como você disse, Daniel, eles passaram a fazer muita pesquisa, a mudar cardápio, usar de toda a criatividade para fazer entrega, acompanhar tendências. Então, de fato, eles fizeram um exercício econômico-financeiro, né? E também de perfil mercadológico bastante forte para sobreviver. Sem dúvida alguma. Agora, nesses levantamentos e nessas pesquisas, vocês chegaram a identificar quais foram as regiões do país mais afetadas? Então, o que a gente viu, algumas capitais especificamente, por exemplo, São Luís do Maranhão, como aparece uma das, né, onde é mais caro, o Rio de Janeiro, historicamente, já é mais caro, porque é uma cidade muito turística, onde se gastam muitos dólares, né, euros e moedas estrangeiras, de fato fica mais caro. Agora, o que aconteceu também durante a pandemia foi a dificuldade, a distância dos centros produtores. Então, com o aumento de gasolina, diesel, então tudo isso impactou no valor com qual esses produtos de primeira necessidade, né, legumes, frutas, hortifruti e granjeiros de uma forma geral, acabaram chegando mais caro, de fato, para esses centros. Então, a gente vê que o Rio de Janeiro se mantém uma posição, né, que é sempre maior do que a média do país. São Luís acaba se destacando, de fato. Agora, teve algumas regiões que, inclusive, a gente percebe uma deflação, né, uma diminuição no valor médio do preço do custo da alimentação. Agora, diretora, em razão desses sucessivos aumentos de itens essenciais na alimentação do brasileiro, em linhas gerais, houve reajustes para repor as perdas decorrentes da inflação por parte dos empregadores no que tange os benefícios de vale alimentação e refeição? Então, a gente não tem o dado de quanto se concede ao trabalhador. Isso nós não temos. A gente sabe, a pesquisa ela mede o preço praticado no estabelecimento comercial. Agora, o que a gente viu é que, de fato, o valor que foi corrigido de final de 2019 até agora foi da ordem de 17,4%, enquanto o próprio IPCA subiu praticamente 21%. Então, você vê como existe esse esforço de contenção, né, bastante elevado. Agora, qual é a expectativa da associação para a nossa economia para os próximos meses, para o próximo ano? Como a senhora tem visto a movimentação do governo, a tentativa aí de redução do preço dos combustíveis, mudança no ICMS sobre combustíveis, presidência da Petrobras também, a concessão desses auxílios, essas medidas, na avaliação da senhora e também dos técnicos da associação, devem mexer, impactar também no preço dos alimentos? Então, a gente vê com bons olhos, né, essa tentativa de reduzir custos, obviamente, porque isso é uma cadeia, né, que impacta não só na alimentação, mas em praticamente todos os setores da economia, então isso é muito positivo. Porém, eu tenho dito que é muito difícil fazer qualquer previsão, especialmente esse ano, porque a gente vê as consequências da guerra da Ucrânia, né, vários produtos, inclusive produzidos na Ucrânia, como óleo de girassol, até foi mencionado por vocês antes, que acaba triplicando no ponto de venda, então isso é um fator que puxa, né, a inflação para cima. Você vê que também os níveis inflacionários de países europeus e também dos Estados Unidos estão bastante elevados. E, além disso, a gente não pode esquecer que nós estamos num ano eleitoral. Então, a gente não sabe o que pode vir até o final do ano. Agora, Jéssica, o presidente da República e o ministro da Economia chegaram a sinalizar há alguns meses e chegaram a pedir, né, propriamente, que empresários e produtores reduzissem suas margens de lucro com o objetivo de diminuir preços ou, pelo menos, evitar a elevação dos preços de alguns itens. O que você e os seus colegas da associação têm visto na prática? Há uma tentativa dos empresários de jogar junto, uma expressão muito usada, jogar junto com o governo para tentar evitar uma disparada de preços de itens tão importantes?
Olha, o que a gente vê é justamente isso, viu, Daniel? Justamente um esforço bastante grande, inclusive por quê? Porque para sobreviver o próprio negócio, né, o próprio empreendedor se vê numa dificuldade muito grande, porque houve encolhimento de vários setores, aí os próprios restaurantes sofreram muito, muitos fecharam as portas, então você vê que, por um lado, eles têm a pressão de sobrevivência e, por outro, também dessa perspectiva do que pode vir nos próximos meses. Então, de fato, a gente percebe até o momento, até de fevereiro, abril, que foi o período da nossa coleta, a gente vê um esforço bastante importante nesse sentido, por parte dos proprietários, dos empresários. Perfeito, eu quero agradecer demais a participação da Jéssica Surru. Ela é diretora executiva da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador. Volte mais vezes à Jovem Pan News e um excelente domingo. Muito obrigada, Daniel. Boa tarde a todos.